A Bíblia diz que o Espírito leva Jesus para o deserto, e Satanás leva Jesus para o alto pináculo. É melhor o Espírito nos colocar no deserto para a faculdade, do que Satanás te colocar numa posição alta e depois esse castelo cair. Por que eu estou dizendo isso? Porque na tua cabecinha pode ter um pensamento do seguinte: eu tenho um amigo que tem muito dinheiro e nunca pisou na igreja. Sim, ele pode estar lá no alto, mas nós vamos ver o futuro, nós não vamos ver agora. O problema é que nós ficamos enxergando só o que está acontecendo agora. Vamos enxergar o resultado daqui 20 anos, daqui 30 anos. Vamos ver o resultado. Se você fizer uma pesquisa, a maioria dos suicídios de empresário depois de 55 anos é gritante, porque eles subiram e perderam tudo. Quando você constrói na rocha, você não perde nada. Construir nos pés do Senhor é inabalado. Nós já aprendemos aqui então que nós precisamos do olhar, o olhar do anjo para mudar. Vamos mais uma, só para a gente aguçar isso aqui. Marcos 28, 26. Aleluias, vamos lá, Marcos 8, verso 22, por favor. Bota lá, Marcos capítulo 8, verso 22. Nós vamos pincelar algumas coisas para que você possa compreender do que Deus pode falar. E eu vou contar o que Deus fez comigo. Eles foram para Betsaida, e algumas das pessoas trouxeram um cego. Diga assim: trouxeram um cego, suplicando que lhe tocasse nele. Tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impôs-lhe as mãos e Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Presta atenção. Esse é um texto que às vezes você já escutou muito. Trouxeram o cego para Jesus e ele não podia ver. Ok? Jesus cospe. Por que Jesus cuspiu? Porque naquele ambiente que o cego estava, ele não poderia estar. Então existiam os ambientes na época que cego, leproso, paralítico e tal poderiam ficar. Quando o cego que não enxerga entrava em uma área que ele não poderia estar, os judeus, para tirar ele de lá, cuspiam. E ele escutava o cuspe e entendia que aquela área ele não poderia ficar. O cuspe era um sinal de rejeição. Então o judeu cuspia e ele falava: estou num ambiente que eu não posso, deixa eu voltar. Quando Jesus encontra o cego, Jesus cospe para dizer para o cego: aquele que disse que você não podia ficar, agora vai te ver ficando. Aquele que disse que você não faz parte desse ambiente, você vai fazer a parte e ainda vai sair daqui saltando. Jesus muda o quadro daquele cego com um sinal que representava a rejeição dele. E por que isso vai acontecer na nossa vida? Porque às vezes você está aqui e as pessoas estão falando: volta, você não vai vencer, o inglês é muito difícil, a cidade é muito fria, é tudo muito tão distante, saudade da família. E Jesus está falando: é nesse ambiente que eu vou mudar a tua vida. Pode bater palma, é para Jesus. Jesus não te plantou aqui para você não vencer. Você não caiu por aqui por acaso. Já existe um projeto para você muito mais distante. Quando Moisés escolhe os 12 para entrar na terra prometida, quem conhece essa passagem? Amém? Moisés escolhe os 12, manda os 12 até a terra prometida e depois os 12 voltam. Quando os 12 voltam, Moisés senta numa cadeira, aqui acho que é uma cadeirinha, ele sentou e falou assim: me conta o que vocês viram lá. 10 reclamaram, 10 só viu problema, mas 2 disse: eu estou amando aquela terra. Eita, os cachos de uva é desse tamanho, as casas é enorme, é tudo uma prosperidade muito grande. Agora eu pergunto para vocês: qual é o nome dos 2 que gostou da terra? Josué? E o nome dos 10 que não gostou?
Porque todas as vezes que você rejeita a terra que Deus te colocou, você não vai ser marcado lá. Todas as vezes que você rejeita essa terra, você não toma posse de nada. Mas quando você tem o olhar de Josué ou o olhar de Caleb, a prosperidade da terra chega até você. Vocês foram colocados nessa terra, não sei há quanto tempo. E Jesus sentou no banquinho. E todo dia que você chega na tua casa reclamando da terra, ele está lá. Volta para o fim da fila, não entendeu nada. Volta para o fim da fila, não entendeu nada. Volta para o fim da fila, não entendeu nada. Mas quando você chega e fala, eita que eu estou gostando desse lugar, esse friozinho está gostoso demais, meu Deus, esses prédios são lindos, olha o povo daqui, eita. Aí as portas começam a abrir, porque você profetiza o que vai receber, as portas começam a abrir para você. Não pode. Muito cuidado com o que vocês estão falando. Mude o core mental. Saia do médio e entra no extraordinário. Olha, nós precisamos controlar muito a nossa mente. Ela é nosso maior sabotador. Ela que nos destrói o tempo todo. Faz a gente ficar rodando em círculo, e não conseguimos vencer. E temos promessa, temos palavra, e que vamos vencer, e que vamos conseguir, e que vamos lá. Presta atenção como Jesus era. Jesus, ele faz a mesa. Ele pega o pão. Diga assim, Jesus pegou o pão, molhou no vinho e entregou para Judas. Ele está dizendo para Judas assim, Judas, as tuas ações não movem o meu propósito. O que você vai fazer não mexe comigo. O que você tem dentro de você não mexe comigo. Porque enquanto as partes exteriores mover o teu interior, vocês estão perdidos. O exterior não pode mover o que tem dentro de você. O Cristo que tem dentro de você tem que ser absoluto. A certeza de que você veio para vencer. Jesus, ele estava lá, imagina se fosse nós. Está lá na mesinha e sabe que um daqueles vai te trair. Você vai levar uma surra, vai ser pendurado, e ele está lá na mesa. Será que nós conseguiríamos dar o pão da honra para ele? Porque quando molha o pão no vinho e entrega, você está dando a maior honra da mesa. Jesus deu a maior honra da mesa, dizendo para Judas, Judas, as suas ações não mudam quem eu sou. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem coisas na vida de vocês que não acontecem porque vocês estão medindo segundo o relógio de vocês. Exemplo, José estava lá na prisão, vamos para mais, vamos descer. José está lá na prisão. Aí ele está lá na prisão, chega um copeiro e um padeiro. Diga assim, o Senhor sempre vai mandar os sinais. Por isso que eu tenho que entrar em espírito. Se eu não fazer a leitura do que está acontecendo e dos sinais, eu não consigo entender o que Deus tem para mim. Existem os sinais. Veja que o Senhor cuspiu, o cego falou, é um sinal, vai acontecer algo. Quando José está na prisão, quem chegou na prisão? O copeiro e o padeiro. Diga assim, o copeiro e o padeiro. O copeiro entregava o vinho, o padeiro trazia o pão. José é um hebreu. A cultura dele, quando tem pão e vinho, tem uma ceia. Quando chegou o copeiro e o padeiro, ele falou, opa, a presença do Senhor está aqui na prisão. Porque até aquele momento José não tinha revelado nenhum sonho. Como que José se coloca na posição e diz, me conta o teu sonho que eu vou revelar? Ele não revelou nem o dele. Mas naquele momento ele leu o sinal e falou assim, vai haver uma ceia. E todas as vezes que acontece uma ceia, eu entro no DNA de Cristo. Por isso que nós não podemos ficar sem tomar ceia, tá bom? Quando você toma a ceia, você entra no DNA de Cristo. O Senhor está no caminho de Emaús, encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele entra na casa dos discípulos de Emaús que não enxergavam Jesus. Quando eles tomam a ceia, as escamas dos olhos caem e eles enxergam Cristo. Você só consegue enxergar as coisas que estão para a tua vida quando você ceia. Mais uma vez, não podemos sair da casa do Senhor. Nesse momento que Jesus ele está ali com Judas, que ele está entregando a ceia, revela-se o que vai acontecer.
E muitas vezes nós deixamos que o que está dentro de nós fale mais forte. José, quando estava na prisão, ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, e vira para o copeiro e diz assim: copeiro, estou aqui no Canadá, tira eu daqui, coloca eu numa posição melhor, estou precisando mudar de vida, estou precisando transformar minha vida, copeiro. E aí o copeiro sai. Só que o copeiro não lembra de José. Diga assim: pastor, por que o copeiro não lembrou? Porque se o copeiro chegasse para o faraó e dissesse assim: faraó, tem um cabra lá na prisão, revela tudo, pipoco, o cara é fogo puro, ó, o cara, meu Deus, cabra é homem usado, Deus purinho na terra sem mistura. Faraó ia dizer assim: qual é a vaga que tem? E o copeiro ia dizer: ó, o padeiro morreu. Então, para ele não assumir uma vaga que Deus não tinha para ele, ele fez com que o amiguinho não lembrasse. Porque a vaga de José é de governador e não de padeiro. Aí você pede um emprego para o teu amigo, ele não arruma, você leva para o pessoal. Infeliz, careca, podia ter arrumado um emprego para mim, podia ter mudado minha vida. Aí você leva para o pessoal, perde a amizade, Satanás se anda e não concretiza o plano de Deus. Porque nós levamos tudo para o pessoal. Diga assim para o irmão assim, olha para o irmão e fala assim: eu vou colocar uma placa em mim, escrita assim: sob nova direção. A partir de hoje, escuta só, vamos lá, bate palma para Jesus. A partir de hoje, quando você vier até mim, você não vai me encontrar mais. Porque quem mora aqui não é mais eu, agora é Cristo. Ele vive em mim. Então, se você for atacar uma pedra nessa casa, cuidado, porque não sou mais eu que vou abrir essa porta. A gente precisa aprender isso e parar de levar para o pessoal e começar a entender que se Cristo vive em nós, todas as vezes que você quer tirar satisfação, você quer resolver com teus braços, você quer resolver com as suas formas, você volta para o fim da fila. Você não entendeu nada. Você só passa a entender quando alguma coisa acontece com você e você diz assim: quem cuida de mim é Cristo. Algum propósito tem. E aí você evolui, você sobe o nível, você vive o extraordinário. Sabe quando você pede para comprar alguma coisa e não te entrega o que você quer? Não, eu vou ligar lá, eu vou deixa comigo. Esquece. Sabe, tem muita gente presa ainda em relacionamentos do passado que machucaram. Tem muita gente presa ainda em sociedades que não deu certo. Tem muita gente presa ainda em coisas do passado. Presta atenção, Jesus, quando entra no caminho de Emaús, ele encontra com os 2 discípulos. Não vou pregar sobre isso, que sair daí uma ministração linda de liderança, tá? Ele encontra com os 2 discípulos. Os discípulos estão saindo de Jerusalém para ir para Emaús. Presta atenção, Emaús quer dizer águas termais. Então eles saem da fonte de água viva, que é Jerusalém, onde jorra água viva, para procurar uma água termal para relaxar o corpo. Eles estão trocando o espírito pela carne. Então ele está indo a caminho de Emaús. Quando eles estão indo a caminho de Emaús, Jesus chega e fala assim: vocês estão indo para onde? E ele fala assim: nós estamos caminhando para Emaús, porque o senhor não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Pois é, mataram o Messias. Nós esperávamos que ele ia salvar a gente, nós achávamos que ele ia mudar. E Jesus andando com ele, Jesus andando com eles e contando a história. E eles não enxergavam Jesus. Diga assim: pastor, por que eles não enxergaram Jesus? Porque a conversa deles era de sexta-feira e Jesus já estava no domingo, já havia ressuscitado. Todas as vezes que você fica com conversa do passado, você não vê o teu futuro. Todas as vezes que você lembra o passado, você não lembra o que vai acontecer no futuro. Esquece o passado. Eu estou preso no passado. Não, mas isso é carne.
Quem está em Cristo, não. O que aconteceu semana passada, eu nem lembro mais. Eu sei que semana que vem eu já estou em outro país. É isso. Deus, ele traça de hoje para frente. Esquece o passado. Nós ficamos presos em coisas do passado que não mudam a nossa vida. Quando Jesus, ele cura o cego. Agora vai apertar um pouquinho, tá, gente? Quando Jesus cura o cego, ele fala assim: o que é que vocês enxergam? E ele diz: eu enxergo árvores. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: você é uma árvore. Salmo 1 diz assim: sejai-vos plantado na beira do rio, para que no tempo certo dê o fruto, para que alimente o próximo. Presta atenção, olha de novo e fala assim: os teus amigos, quando chega até você, qual é o tipo de conversa? Representa o alimento que tem na tua árvore. É a verdade. Pastor, ninguém chega para mim, então sua árvore não tem fruto. Mas eu vou ajudar você, que é uma árvore que não tem fruto, tá bom? A Bíblia conta uma história no livro de Lucas, e diz assim que havia uma figueira plantada nas vinhas. Diga assim: havia uma figueira plantada na vinha. Durante 3 anos essa figueira não deu fruto. Então o dono dela chegou lá e falou assim: vamos arrancar essa figueira que não deu fruto. Mas ele esqueceu de observar uma coisa: que a figueira não dava fruto, mas ela crescia. Não é porque você ainda não deu fruto que você não está crescendo. Não é porque o fruto ainda não apareceu que você não está tomando forma. Não é porque você ainda não gerou fruto que você não está criando forma para o teu futuro. A figueira cresceu mais do que as vinhas. O que fazia a figueira ter fruto ou não fazer fruto era uma única coisa: as amizades. Como ela estava plantada junto com as vinhas, as raízes das vinhas são maiores do que da figueira. Então as rainhas da vinha chegou até a raiz da figueira e sugava todo o nutriente da figueira por debaixo da terra. Muito cuidado do lugar que você está andando, com quem você está andando, com quem você está falando, quem você está compartilhando, porque essas raízes podem estar sugando o teu futuro. As raízes estão tirando o teu fruto. Não, pastor, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Você é a média de 5 pessoas que estão andando ao teu lado. Isso é fato. Então muito cuidado com as pessoas que estão ao teu lado. A figueira estava do lado das vinhas. As vinhas vinham por debaixo, longe dos olhos. Ninguém estava enxergando. E ela estava roubando todos os nutrientes da figueira. A Bíblia diz que o vinicultor foi lá, abriu as raízes da figueira, separou as raízes e tratou a raiz da figueira, e no outro ano ela deu fruto. Às vezes, isso é sério, tá? Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te darei. Quem conhece isso? Amém? Abraão sai e leva Ló. Você sabia que Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele separou de Ló? O percurso todo de Abraão com Ló, Deus não falou. Deus ficou calado. Quando Ló escolhe ir para Sodoma, Deus aparece. Fala: agora escolhe a terra que eu vou te dar. Enquanto Abraão andou com quem não era para andar, Deus se calou. Muito cuidado com sociedade, com quem não é cristão. Andar com quem não está nos caminhos. Você pode andar com ele para ensinar um novo caminho, porque você é luz. As mesas não te mudam, você muda a mesa. Jesus sentava em todas as mesas e as mesas não mudavam Jesus, mas Jesus mudava as mesas. Agora você precisa saber o teu nível espiritual para mudar aquela mesa. Se aquela mesa influencia você aos costumes do mundo, não aproxima dela. Mas se você influencia aquela mesa, começa a se aproximar. Começa a se aproximar. Mas um cristão fazer amizade com quem, alianças com quem não tem costumes cristãos e é do mundo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeiro ponto: a empresa tem que dizimar. Empresa que não dizima não prospera. Você tem um sócio que não é cristão, como que ele vai dizimar? Como que ele vai dizimar? Ele não vai dizimar. Ah, pastor, mas por que eu tenho que dizimar? Você tem que dizimar porque é um costume cristão. Está na Bíblia. A mesma Bíblia que diz que você vai ser salvo está dizendo lá: ah, pastor, mas isso aí está no Antigo Testamento. Sim, o casamento também. Então vamos acabar com o casamento?
O casamento também é no Antigo Testamento. O problema é que nós ficamos escolhendo o versículo que nós vamos seguir e que nós vamos deixar de seguir. A Bíblia é uma só, do Antigo ao Novo, ela se completa, de Gênesis a Apocalipse, não muda, são 66 livros, Isaías 66 capítulos, que é a Bíblia reduzida, ela não muda, está falando do princípio ao fim, do começo ao fim. Quando João começa o seu evangelho no capítulo 1, dizendo que, no princípio ele está dizendo, precisamos voltar ao princípio, precisamos voltar aos costumes do começo novamente. A Bíblia é uma só. A Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores, ao Mamon e a Jesus. Se você tem um negócio e você acha que teu negócio não prospera porque falta dinheiro, cuidado, você está dizendo que está faltando mamão lá dentro. Você precisa de Jesus, que vai abrir os teus olhos e colocar o dinheiro para chegar até você. O dinheiro, ele é um senhor. Você precisa saber quem domina você. A oferta e o dízimo serve para você dizer para Jesus: a minha segurança não está no mamão, está no Senhor. A minha segurança é no Senhor, não é no mamão. Vamos seguir para mim já terminar isso aqui, gente, para a gente acompanhar aqui e entender. Bota aqui para mim aqui, Marcos 4:35. Presta atenção, gente. O ambiente que vocês foram plantados, vocês têm que transformar. Fazer a obra de Deus não é estar com o microfone aqui em cima não, tá? Isso aqui é apenas um complemento do que Deus faz na vida de vocês e a oportunidade que Ele faz para você pregar para mais pessoas. Mas a obra é feita no dia a dia, sentado na cama, sentado no quarto, sentado no sofá, sentado no ônibus, sentado no metrô. Por onde você passa, você tem que pregar o Evangelho. Você é uma árvore que tem fruto e as pessoas estão precisando se alimentar. Você precisa entregar isso. Porque Deus, Ele mudou o quadro da minha vida, Ele transformou. Eu era um morador de rua, eu morava na rua. Com 17 anos de idade, eu saí de casa, que eu perdi meus pais, sou de São Paulo. Fui para Brasília para trabalhar, não deu certo e fui morar na rua. Eu nunca usei droga, nunca bebi, nunca fui nunca botei nem cigarro na minha mão. Tenho 4 cursos superiores, vim de uma família muito boa, mas o Senhor me colocou no deserto. Eu não fui parar na rua porque eu era maloqueiro, muito pelo contrário. Eu venho de um bairro bom, sempre estudei em colégio particular, sempre tive grandes condições, mas isso não me impediu de eu passar pela faculdade de Jesus. Eu passei por ela. E lá Ele me tratou soberba, ego, vaidade. Ele mostrou para mim que eu não sou melhor do que ninguém, que sem Ele eu não chego a lugar nenhum. Então um rapaz de 18 anos, passava para ir trabalhar, e olhava para mim assim, lá jogado no chão, mais de um ano, sem banho, lá naquela situação, e falava assim: você conhece Jesus? E ia embora. E aí ele passava de novo: conhece Jesus? E eu falava assim: não conheço Jesus. Ainda respondia: não conheço Jesus. E aí ele ia embora. Um dia ele parou e falou assim: você conhece Jesus? Eu falei assim: não. Aí ele falou: você precisa conhecer Jesus. E eu falei: não, eu preciso de um emprego. Eu preciso de um emprego, porque eu não sou daqui, eu estou aqui, eu preciso mudar. Quantos de nós não faz isso? Está aqui nessa terra e fala: tu precisa de um emprego melhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, aí eu estou lá, eu preciso de um emprego. E ele: não, só quem te tira daí é Jesus. E eu não conseguia entender, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu tinha 23 anos de idade, eu não tinha lido a Bíblia, não tinha contato, só ia lá fiz catecismo, primeira comunhão, mas você não entende nada, porque ninguém nem pega na Bíblia naquele lugar. E aí eu estou lá, e aí eu não entendi aquilo. E ele parava na minha frente e falava assim: você precisa conhecer Jesus. Só isso, olha o que o cara falava para mim. Ele não pregou uma passagem da Bíblia, ele não trouxe um versículo, ele não trouxe nada, ele só parava e falava assim: você precisa conhecer Jesus. No outro dia ele passou e falou assim: vai ter uma festa. Eu falei: como é que eu vou numa festa, irmão? Olha como é que eu estou. Ele falou: não, você precisa ir nessa festa. E aí ele me botou no ônibus, fui para a casa dele, tomei um banho, botei uma roupa e fui para essa festa. Cheguei numa igreja como essa de vocês, toda preta, com um louvor abençoado. E o pastor começou a pregar. Pastor Silas Malafaia começou a pregar, pá. Isso ele usava até bigode, tem 20 anos. E pá, e trazia aquela mensagem. E aí eu levantei da minha cadeira, sem apelo, e vim na frente.
E eu não sabia nem o que era aceitar Jesus, porque eu não tinha visto aquele ato. Ele só olhou para mim e falou assim: pois não, meu filho. E eu falei assim: eu preciso disso que você está pregando. Eu preciso mudar a minha vida. E aí ele desceu, falou de joelho, eu já me coloquei de joelho, fiz a oração e entreguei minha vida para Jesus aquele dia. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia, eu voltei, eu dormi na porta da igreja aquela noite. E eu voltei para a igreja numa quarta-feira. E tinha um pastor americano, pastor Morris Cerulo, ministrando. E ele disse assim: Jesus quer mudar a vida de pessoas hoje aqui. E ele falou assim: aquele que vinha aqui na frente e entregar tudo no altar, Jesus vai mudar a vida. Eu não tinha nada, gente. Eu fui o primeiro a chegar. Cheguei já de joelho e falei para Deus: Senhor, eu não tenho nada, mas tudo que eu ganhar de segunda, quarta e sexta é do Senhor. Eu vou viver com o de terça e quinta e sábado. E eu arrumei um emprego de panfleteiro num escritório jurídico. E eu estava trabalhando nesse escritório jurídico. E eu tive uma oportunidade de cuidar de um escritório para captar uns clientes. E os clientes ligavam, gente, e falavam assim para mim assim: eu queria marcar um horário. E eu falava assim: deixa eu ver minha agenda. Porque eu já sabia que se eu agendasse de segunda, quarta e sexta era da igreja, né? Então eu falava: minha agenda está lotada. Eu só tenho terça, quinta e o sábado até meio-dia. Crente tem que ser tratado, irmão. Mas tem que ser tratado, moído no deserto. Aí o cliente: eu só posso na quarta, é o dia que eu tenho folga. Eu falei: já entendi, vem na quarta. Fiquei 14 anos entregando tudo no altar, de segunda, quarta e sexta. 14 anos, dormindo num colchonetezinho dentro do meu escritório. Hoje essa empresa, que eu assumi ela, um único escritóriozinho no centro de Taguatinga, em Brasília. Olha aí, Deus está falando. Se tornou 140 empresas, mais de 1000 pessoas trabalhando. E se você falar que nem nos meus melhores sonhos eu tinha planejado isso. Eu não sabia nem por onde começar. A única coisa que eu queria era sair da rua e poder comer. E ter um lugar para morar, porque eu já cheguei a acordar com pessoas urinando em cima de mim. Perdi dentes da boca. Então quando você está numa situação dessa, você só quer o mínimo. Mas quando você começa a cumprir os básicos, os pré-requisitos do Senhor, Ele começa a te colocar num lugar que você não imagina. Eu quero que vocês comecem a compreender, para a gente encerrar isso aqui e ler o texto e encerrar, que o que o Senhor tem preparado para vocês é muito maior do que vocês imaginam. Dentro da minha empresa eu comecei a fazer cultos, pregar para eles, pregar para os diretores, pregar para todo mundo. Só um prédio que eu tenho lá em Taguatinga tem 300 a 400 jovens, que nós temos cultos de quarta-feira, cultos no sábado, banda de louvor, virou uma igreja, virou um ministério, batizamos mais de 100 pessoas, pessoas aceitam Jesus nos cultos. E Deus, Ele começa a multiplicar. Porque Jesus chega para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas eu não quero que você ande no meu time. Não faça parte dos 12 não. Eu preciso de você lá no Senado. Porque quando eu for crucificado, eu preciso de alguém para me descer da cruz sem que ninguém quebre os meus ossos. Se eu não tiver alguém para me tirar de lá, vai quebrar os ossos e a profecia de Isaías não cumpre. Então ele olha para José de Arimateia e diz: José de Arimateia, eu te amo, mas eu não preciso que você ande comigo. Eu preciso que você fique lá no Sinédrio, porque eu preciso de alguém que tenha uma cova para mim ser enterrado. Jesus colocou você no lugar certo, porque Ele vai te usar. Ele precisa de você aonde Ele te colocou. Não deixa Satanás bagunçar sua cabeça. Você está plantado no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Se você nasceu para ser empresário, você é empresário. Isso não deixa a obrigação de você ser pastor. Diga assim: existem 5 ministérios: pastor, evangelista, profeta, apóstolo e mestre. Diga assim: pastor, evangelista, apóstolo, mestre e profeta. Vocês são um desses. Eu
Fiz direito. Eu vou chegar lá no céu e falar assim: chegou no céu, o Pedrão está lá na porta. E você é o quê? Sou advogado. Ele vai falar: aqui só tem um, e está defendendo você. Aí se eu falar: fui pastor lá embaixo, ele vai dizer: sabe o quê? Cadê as almas? Cadê as almas que eu te dei condições para você chegar até as pessoas? O seu emprego é para que você chegue até as pessoas, para que as pessoas venham para o reino. O seu emprego é o meio, o fim é Jesus. Não use Jesus para ser o meio e a tua empresa o fim. A sua empresa é o meio, a sua profissão é o meio. O que Jesus te formou, aonde Ele te colocou, é para ser o meio. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Olha esse texto. Presta atenção aqui, porque Deus está falando. E eu vim de longe, gente, e às vezes a gente precisa começar a compreender. Passamos do texto lá, do tema 10 minutos já, 12 minutos já passamos do horário. E eu sei que tem hora para cumprir, ordem e decência. Mas entenda uma coisa: Deus quer usar vocês aonde vocês estão. Vocês são árvores. Comece a pregar para as pessoas. Pastor, eu não sei pregar. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar a tua rede social, teu WhatsApp, e você vai mandar uma mensagem assim: estamos em oração. Coloque aqui aonde você quer que eu ore, em qual área. Teus amigos vão começar a contar as áreas: casamento, família, filho, dinheiro, tal. Você vai lá no particular e vai dizer para ele assim, desse jeito: estamos em oração e eu quero orar por você. O culto começa às 19 horas, não é isso? Então você vai dizer assim, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, não convide mais para vir no culto. Faça diferente. Vai buscar em casa. Todas as vezes que você convida, ele não vem, porque Satanás não quer que ele entre naquela porta, porque a vida dele vai mudar. Seja um ganhador de alma. Fala: às 18 horas, tome banho, fique cheiroso, que meu pastor vai te abraçar. Eu estou às 18 horas, chegou às 18 horas, está lá na casa do cara, pam, pam. E entre com ele por essas portas. Se você fizer isso, você vai usar os seus contatos, seus relacionamentos, e vai trazer as pessoas. E você não vai entrar mais nessa casa sem uma alma, porque é isso que vai contar. Nós temos que transformar a vida de pessoas. Se você é líder, você está aqui, você quer ser um empresário, você é um empresário, você tem a capacidade de mudar a vida de pessoas. Então as pessoas que estão trabalhando do teu lado, tragam ela para a casa do Senhor e deixa que o pastor prega. Essa é a função dele. Deixa que ele vai trazer a mensagem, ele vai pregar. A sua função é apenas trazer, é apenas chegar e falar assim: irmão, bora ali no culto, vai ser pipoco, o pastor vai trazer uma mensagem. Estou te buscando às 18 horas, esteja cheiroso que eu estou te levando para a casa do Senhor. Acabou. E vocês vão mudar a vida de pessoas. Ele espera isso de vocês. Quanto mais eu comecei a pregar, mais o Senhor mudou o quadro da minha vida. Com todos os recursos que eu tenho, eu nunca viajei para fora. Pregando o evangelho, já rodei sei lá quantos países pregando. Então façam isso. Tome posse da terra que Deus colocou vocês. Quem vai tomar posse? Amém? Levanta sua mão que eu quero orar por você. Senhor meu Deus, graça nós te damos por esse culto. Que o Senhor possa abençoar, transbordar sobre a vida de todos. Abra portas, mude o quadro, faça algo extraordinário, algo único. O Senhor conhece o coração de cada um, se revela para cada um neste momento. Que a partir de hoje, meu Pai, 2024 comece a ser algo transbordante. Coloque as pessoas no caminho deles, para que eles tragam até a tua casa, para que as pessoas possam conhecer o Senhor, para que possam ter intimidade com o Senhor, que possam andar, caminhar com o Senhor. Abra os olhos espirituais deles para enxergar o poço que está do lado. Capacite eles cada vez mais, Senhor, porque o Senhor não trouxe eles aqui à toa. Existe algo novo, algo novo. Diga assim: existe algo novo de Deus, algo sobrenatural, algo único sobre as minhas mãos, e eu vou tomar posse. Diga: eu tomo posse, eu tomo posse. Dá um glória para Deus, aleluias.